Olá, quinto ano! Vamos à nossa videoaula de português? Hoje nós vamos falar sobre substantivo abstrato e substantivo concreto, tá? Aqui eu vou começar pelo substantivo concreto. O que são substantivos concretos? Substantivos concretos, eles nomeiam seres de existências próprias, fenômenos reais ou imaginários e coisas. O substantivo concreto, ele não precisa de que exista algo para ele existir. Ele não depende de nada para existir. Ele não depende de você para existir, tá? Então vamos ver os exemplos. Seres, vamos começar por seres. Eu disse que ele nomeia fenômenos naturais, seres de existência próprias, fenômenos reais e imaginários e coisas, certo? Então, vou começar por um dos exemplos. Seres: mãe, João, cachorro, avô, avó, pássaro são tipos de seres. Mãe, João, cachorro, avô e pássaro não precisam de nada para que eles existam. Porque esse negócio de falar que substantivo concreto é aquele que você pega e substantivo abstrato é aquele que você sente ou imagina, não é verdade. Eu vou mostrar isso a vocês. Coisas: cadeira, lápis, caneta, carro e aí se vai, né? Por aí afora. Fenômenos reais: noite. A noite não precisa de nada para existir, ela existe. A noite existe, ela não depende de nada para existir. Noite, dia, vento, chuva. Fenômenos imaginários. Fenômenos imaginários: sereia, fadas, lobisomem. Aí você vai falar, mas professora, sereia, fada e lobisomem não existem. Mas você consegue imaginar, você consegue dar... ele não precisa de outro ser para existir. Você imagina, você pode desenhar, você cria, né, a figura e desenha, então passa a ser concreto por isso. Apesar de não existir, mas você consegue montar a característica, montar o desenho. Então, com isso, você cria a imagem. Se eu mandar você desenhar um lobisomem, você tem a ideia de como é um lobisomem, você consegue desenhar, então se torna concreto. A sereia, se eu falar a pequena sereia que tem o livrinho, você já sabe como é pequena sereia. Então, não precisa... mesmo sendo imaginário, você consegue transferir para o papel, você consegue criar uma forma. Deu para entender? Agora vamos para o substantivo abstrato. Agora nós vamos ver a diferença do substantivo abstrato. Mas primeiro deixa eu explicar aqui para vocês. Eu disse que substantivo concreto, ele nomeia seres de existência própria. O que quer dizer isso? Ele não precisa de um outro ser para existir. O substantivo concreto não precisa de outros seres para existir. A cadeira não precisa de outros seres para existir. A mãe não precisa para ele existir, não precisa. São coisas concretas mesmo que não precisam. Agora vamos ver os abstratos. Agora vamos aos substantivos abstratos. Os substantivos abstratos, eles nomeiam estado, qualidade, eles nomeiam sentimentos. Eles nomeiam ação, estados, qualidades e sentimentos. Atenção! Ele vai precisar de outros seres, o substantivo abstrato, para que eles possam existir, que é o contrário do concreto. O substantivo abstrato, ele sempre depende de outro ser para que ele possa existir. E já o concreto não depende. Noite não depende, o João não depende de você para que ele exista. Você entendeu? Agora, o substantivo abstrato, ele vai precisar. Então, vamos aos exemplos que eu disse. Ele nomeia ação, estado, qualidade e sentimento. Então, vamos primeiro à ação. Comprar e arrumar. Vamos pegar primeiro esses dois exemplos. Para comprar, tem que ter alguém para ir lá e comprar, fazer as compras. Tá vendo como ele depende? Para arrumar, vai depender de alguém que faça a arrumação. Então, sempre o substantivo abstrato depende de outro ser. Estado: velhice, pobreza. Já ouviu falar assim?
Nossa, a situação dele está numa situação muito séria, no estado de pobreza, pobreza, velhice, tudo isso depende de um outro ser. Qualidades, honestidade e beleza. Sentimentos, amor, saudade, ódio. Aí você vai me dizer assim: ah, eu posso representar o amor, eu faço um coração. Não. Mas aí você está representando um coração, não é um amor. Você está desenhando um coração. E outra coisa, de repente, da maneira em que você representa, fica difícil da compreensão de todos, que todos concordem com a sua ideia. Então, é por isso que todo substantivo abstrato, ele depende de um outro ser para que ele possa existir. Então, vamos lá. Substantivo concreto não depende de outro ser para que ele exista. Substantivo abstrato depende de outro ser para que ele exista. Para que exista amor, eu dependo de quem? De você, do outro. Entendeu? Vamos lá? E o substantivo abstrato não depende. Para que exista honestidade, eu também dependo de uma pessoa honesta para que eu possa dizer: ah, aquilo dali é honestidade. Então, ele está sempre dependendo de outro ser para que ele exista. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Vamos dar uma repassada rápida? Então, vamos lá. Substantivo concreto. O substantivo concreto, ele nomeia seres de existência própria e não precisa de outro ser para que ele exista. Ele nomeia coisas, fenômenos reais ou imaginários e seres. Nós demos exemplo: seres, mãe, João, cachorro, avô e pássaro. Coisas, cadeira, lápis, caneta, quadro. E fenômenos reais: a noite, o dia, o vento, a chuva, a sereia, o lobisomem, que são imaginários, mas nós conseguimos, a sereia, o lobisomem, a fada, nós conseguimos desenhar, criar uma característica, né? Uma forma para esse ser. Então, ele passa a ser concreto, não abstrato. E o abstrato são aqueles que precisam de outros seres para que eles possam existir. Ação, comprar e arrumar. Se você vai comprar para existir, o comprar, tem que existir alguém para fazer o quê? A compra. Para existir o arrumar, precisa de alguém que arrume. Estado, velhice e pobreza. Qualidades, honestidade e beleza. Sentimento, amor, saudade e ódio. Espero que você tenha visto a diferença entre os dois, tenham tirado suas conclusões, façam a página do livro. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula de português. Não esqueçam de fazer os exercícios.